Alô, meus queridos irmãos, pastor Moabel, novamente com um vídeo. E desta vez quero falar sobre Trump. Porque a mídia do mundo inteiro luta contra ele. Eu estudei jornalismo, gosto de escrever, gosto de ler, tenho muitos livros na minha casa. E estou notando que a mídia mundial, porque eu tenho contato em 215 países, e as notícias que chegam nestes respectivos países são notícias torcidas, e eu quero que as pessoas que acompanham meu site sejam informados com a verdade. Quando eu cheguei na América, eu fui trabalhar na cidade que o presidente Trump tem os negócios dele, Atlantic City. E eu pude ver torres, vi muita coisa lá. E como eu sempre fui da construção civil, comecei levando comida para o meu pai. E passei por todos os cargos. Só não fui engenheiro, né? Mas passei por todos os cargos. E gosto muito de construção civil. Quando chego num país, num lugar, numa cidade, a primeira coisa que eu faço é olhar se existem prédios que estão sendo erguidos. Se não estão sendo erguidos, para mim a economia está mal. E também conheci Hillary Clinton, que para mim foi uma coisa extraordinária. Ela podia responder a todas as perguntas feitas pelos senadores. Era uma coisa extraordinária. Eu gostei muito. E ela se tornou uma pessoa favorita como personagem política. Depois, quando veio o assunto de candidatura, Trump se candidatou e começou aquela perseguição. Porque ele disse que ia fazer o muro entre Estados Unidos e México. Por quê? Porque muita gente sai do México, de outros países, e vem caminhando. Mulheres, meninas, meninos. E muitos deles morrem pelo caminho. Isso a imprensa não fala no Brasil, né? Morrem, perde a vida no caminho. A tal ponto que americanos, quando sabem da rota que estas pessoas fazem desses países para chegar nos Estados Unidos, alguns deles caminhando 90 dias, sendo atacados por serpentes, eles põem água, penduram água, deixam água naqueles lugares. E quando chegam aqui, eu converso com eles. E como eu falo espanhol, eles me contam toda a história. Muitos perecem pelo caminho. Então, Trump quis acabar com esta selvageria, esta miséria, que países que são dominados por esquerdas maléficas fazem com o seu povo o que não se faz com o animal. Então eles vêm para a América. Eu não me importo se a pessoa é de esquerda ou direita, não me importo de verdade. Mas trate bem o povo, não roube o povo. Muito bem. Ele prometeu fazer a cerca. E eu já disse em outros vídeos que muitos se levantaram contra. E por quê? Se o governo mexicano construiu cercas
construiu cercas para que outros países não entrassem no México. E ninguém disse uma palavra sequer. A ONU disse alguma coisa? Não, não disse. Sabe por quê? Porque é México. Porque não é os Estados Unidos. O senhor Papa chegou ao ponto de dizer que Trump deveria estar construindo pontes. Pontes! Aonde não existe rio, aonde não existe abismos, pontes, hein? Fazer pontes do México para entrar direto para os Estados Unidos. Já tem a fronteira, senhor Papa. Por que não se constrói em Roma pontes para outros países entrarem em Roma? Porque não é permitido, né? Não é permitido. Não para os católicos, mas para que sentam na nave do templo, mas aqueles que estão na liderança da Igreja Católica. Eu vou falar uma coisa aqui, vocês me perdoem. A pessoa mais rica do mundo em terras chama-se Rainha Elizabeth, da Inglaterra. A segunda pessoa mais rica em terras do mundo é o rei da Arábia Saudita. E quem é a terceira pessoa mais rica do mundo em terras? O Papa. Ele podia ajudar muita gente, né? Ou não podia? Para a gente ser sepultado, precisa pouca coisa. Mas eles não têm misericórdia de ninguém, né? Ora, tenha paciência. Diga que eu estou errado. Então, também disse o presidente Trump na sua campanha que ele ia lutar contra as drogas. Porque a esquerda virulenta, a esquerda doente, legalizou drogas nos Estados Unidos. Não vou entrar em detalhes. Não vou dizer tudo que foi legalizado, tudo que não foi legalizado, porque não tenho tanto domínio sobre isto. Mas a maconha foi legalizado. Em Washington, a gente anda de carro, é duro, você parece estar num curral de boi em alguns lugares. Fétido. E agora, os médicos estão dizendo que as mulheres estão fumando mais maconha do que nunca. Mulheres gestantes, senhores da esquerda. No Brasil, a esquerda não quer regularizar a droga. Aqui já está o exemplo. Mulheres grávidas fumando e fumando maconha. Como é que fica isto? Crianças vão nascer, possivelmente com dependência química. Também Trump falou contra o aborto. Ele não quer aborto. Ele quer que crianças venham ao mundo. Jesus disse: deixai vir as minhas criancinhas, porque das tais é o reino dos céus. Não disse? Disse. E o que é que eles fazem? Matam crianças todos os dias. Todos os dias vivem no pecado e matam crianças. Ora, se uma criança é para ser abortada e no 9º mês a criança acaba nascendo ainda, eles aprovaram para dar uma injeção e matar a criança. Eu ouço falar sobre isso. Fala-se em todo lugar. Mas eu tenho dificuldade de crer que um médico, um homem que jura lutar pela vida, tenha coragem de fazer isso. Será que ele faria no filho dele? No neto dele? Será que ele faria? Eu acho que não. Também Trump, entre muitas coisas que prometeu, foi trazer a embaixada americana que está em Tel Aviv para Jerusalém. Ora, ele é o presidente do país
Se os políticos americanos concordam com isso, o que é que outros países e jornalistas nanicos que não têm conhecimento do seu serviço têm a ver com isso? O que é que eles têm com isso? Nada. Mas eles ficam falando. E ele falou e vai fazer. Porque em 95 foi aprovado, Clinton disse que ia fazer, não fez. Bush disse que ia fazer, não fez. Obama disse que ia fazer, não fez. Inclusive, na campanha dele, ele falou alguma coisa a favor dos judeus, né? Agora, não. No último dia, nos últimos momentos na Casa Branca, ele assinou para que o Irã comprasse urânio para poderes atômicos no Irã. Eu não vou dizer para quê, porque eu não sei. Eu não estava lá. Mas é um perigo muito grande contra Israel. Também, 161 países são contra Israel. E eu vou ler aqui "16 países". Depois vocês podem parar o vídeo e copiar o nome dos países que vocês quiserem, que são contra Israel, que não permitem que Israel entre lá dentro de seus territórios. Algéria, Bangladesh, Brunei, Irã, Iraque, Kuwait, Líbano, Líbia e Líbano. Nós, os brasileiros, temos que pensar nisso. Malásia, Oman, Paquistão, Sudão, Síria, Emirados Árabes, Iêmen e Arábia Saudita. Quer dizer, a pessoa não é terrorista, mas não pode entrar lá. Aqui tem a lista. Eu não vou ficar falando de uma forma que não tenha responsabilidade com aquilo que digo. Eu sempre estudei. E o povo de Israel, que foi sempre perseguido, ele continua sendo perseguido. Mas acontece que a Bíblia, a palavra do Senhor, diz que Deus os trará de volta e serão novamente uma nação. E esta nação será um peso para as nações do mundo, que se levantarem contra Israel, naturalmente. Há pessoas que enviam vídeos para mim dizendo: pastor, Israel rejeitou Jesus. Como eles são o povo de Deus? Ora, é fácil de entender. A grande tribulação virá para que Israel reconheça o Messias. Número 1. Número 2, para que aceite o Messias. Número 3, para punir as nações que maltratam Israel. Vocês entendem? A tribulação não é para a igreja, porque a igreja não rejeitou Jesus. E esse negócio de dizer, porque a igreja sofreu no passado, nós temos que sofrer também. Não, isso é você que diz. Isso é a mente doentia de crentes que não leem a palavra de Deus. O anticristo e a igreja jamais se encontrarão aqui na terra. Jamais. A palavra do Senhor diz que tem um que o resiste. E este um, no original, é a igreja. Porque igreja, no original, é masculino.
Também dizem que o Espírito Santo será tirado da terra. O Espírito Santo nunca será tirado da terra, nunca. Deus habitará até nesta terra. Arcanjos, querubins, serafins. Na terra. Não será em outro lugar. Estaremos no céu por 7 anos. Depois a igreja voltará. De acordo com Apocalipse 19, versículo 11. Uma coisa é o rapto da igreja. Leia o que Paulo ensinou. Outra coisa é a vinda de Jesus para os judeus. Quando todo olho verá. Todo olho que estiver lá, naturalmente. Batalha do Armagedon. Algumas pessoas postam que isso é ensino de dispensações criado por Darby. O que é que eu tenho com Darby? Darby não foi meu professor, em absoluto. Nem professor do meu professor. Não foi. Eu não tenho nada com Darby. Ele tem seus ensinos. O meu professor, em termos humanos, é Dake. Porque não existiu neste mundo aqui um homem que tivesse mais capacidade do que Dake para fazer este tipo de comentário. E, em termos do passado, o apóstolo Paulo, que foi o maior ensinador de todos os tempos. E ele ensinou assim: arrebatamento da igreja, segundo em Tessalonicenses, segundo está escrito em Tessalonicenses, e vinda de Jesus para os judeus, que capítulo 24 e capítulo 25 não está antes do rapto da igreja, está dentro da grande tribulação. Eu conheço pessoas que o argumento dele é muito fraco, mas ele insiste. Eles ficam dizendo: eu gostava do outro presidente, do outro, Obama. Não, eu disse: mas por que você gostava? Eu gostava, mas eu gostava porque me fala uma coisa que ele fez de bom, porque se ele foi tão bom assim, o que ele fez uma coisa de bom? Só cita uma. Não sei. Se você não sabe, o que você fala? Só para perturbar o circuito. Vou lhes contar uma coisa pessoal. Obama criou um seguro de saúde obrigatório. Imagine, eles vão fazer isso no Brasil um dia. Porque a esquerda, ela se renova e copia um da outra. A minha esposa paga $200 por mês. Ela não usa o seguro. Ela não usa. Quando ela vai fazer alguma consulta, ela ainda tem que pagar. E esse dinheiro, que seriam $2.400 por mês, é o que eu fui informado. É para quê? Vocês que defendem a esquerda, me respondam. Esse dinheiro é para quê? Sabe o que aconteceu? Trump perdoou aqueles que não puderam pagar. Ele perdoou, sabe por quê? Que o governo não deve ser forte, o povo deve ser forte e o governo governar. O governo não manda no país, o governo não manda. Conversando com amigos meus no Brasil, por telefone, naturalmente, eles me diziam assim: vocês me perdoem, porque eu tenho que falar na ausência do ex-presidente Lula. O Lula fez isso, o Lula fez aquilo, mas escute aqui,
O presidente não manda no país, nenhum presidente manda, nenhum. Ele preside. Ele preside. Ele não faz nada, ele preside. Agora, tudo ele fez, mas se tudo ele fez, não dá para suspeitar que existe uma coisa errada nisso? E o nosso povo brasileiro engole isso. Não. O governo não tem esse poder. Quando um juiz fala, eu soltei, eu fiz isso, ele está errado. Ele tem que dizer assim, a lei reconheceu. Uma certa vez era bem jovem ainda, numa reunião que muito importante de pastores e um juiz. O juiz falou, e eu ouvi, todos ouviram, porque era juiz, eu também. Quando terminou, eu fiz uma pergunta, ele ignorou, porque ele não sabia como responder aquela pergunta. Eu percebi logo, porque eu fui criado na rua vendendo cocada, laranja, maçã. Comecei aos 6 anos de idade. Então, eu vi toda a malandragem do mundo, né? Quando ele ignorou, eu percebi, esperei mais um pouco, repeti a pergunta. Aí ele ficou irado contra a minha pessoa. E o pessoal ficou assim. O juiz ficou irado com o Moabel. Eu fiquei contente, sabe por quê? Se ele ficou irado com a minha pergunta, é porque ele não tinha capacidade para responder. Não tinha. Eu perguntei qual é o número da lei que o outro juiz teria tomado a decisão. O número da lei. Aí ele ficou irado. Eu percebi logo que ele não sabia. Ou é difícil de entender isso? Magistrado, né? E eu? Uma pessoa que estava começando no ministério. Já faz muitos anos, né? É a lei que determina. Aprendi muito com um juiz de Santa Maria Madalena, um senhor que morava em Niterói. Ele um dia, quando nós ganhamos a causa, nós ganhamos. Não foi eu, nós ganhamos. O nosso advogado estava rindo muito e, em conversa com o advogado que defendia o outro lado e o nosso advogado, ele disse assim, ele está rindo muito. Ele disse, mas o que é que aconteceu? Ele disse assim, a lei deu causa, ganha ele. Ele não disse, eu dei. Ele disse, a lei. É a lei, não é a pessoa. Mas eles dizem, eu, porque eles são pequeninhos, né? Vocês entendem? Então, com tantos 161 países contra Israel, Trump disse, não, eu sou a favor. Eu sou a favor. Ele é contra a globalização, contra o Acordo de Paris de dinheiro, aquecimento global. Ele falou, isso é tudo mentira, eu não quero saber disso. E o mundo todo sabe que isso é tudo mentira. Ora, onde eu vivo aqui hoje, no passado, muitos anos atrás, centenas e centenas de anos atrás, tinha 1 quilômetro de gelo. Hoje não tem. Mas eles querem tomar o dinheiro do povo e acontece isso. Então, meus queridos irmãos, Trump é um homem que foi criado na igreja, presbiteriano. O pastor dele foi considerado o melhor pastor do mundo. Um homem simples, andava na rua, assim, sem nenhum guarda-costas, sem nada. Falou para mais de 30 milhões de pessoas.
pregou até os últimos dias da sua vida. E Trump disse: eu sempre tive bom relacionamento com a igreja. Eu vou à igreja. E neste final de ano, ele foi lá na igreja, teve lá na reunião, deu discursos falando sobre Jesus, orando. Vocês entendem? Agora, e o outro anterior fez isso? Não. Ele nem falou sobre Feliz Natal. Ele falou sobre feriado, Dia Santo, não falou sobre Feliz Natal. Vocês entendem? Então, vamos parar com essa coisa de condenar Israel. Nós só temos a perder. E também não precisamos brigar com os palestinos de modo nenhum. Eu tenho amigos palestinos aqui, no dia a dia, muçulmanos no dia a dia, e nós conversamos com muita capacidade da parte deles em reconhecer quem é quem. E, de modéstia à parte, eu também faço o meu melhor. Queria agradecer a vocês que estão assistindo meus vídeos todos esses tempos, todos esses dias, esses meses, altas horas da noite. Como eu sou agradecido a vocês. Talvez vocês e Deus e a minha família são a razão por que ainda estou vivo. Porque se temos sonhos, estamos vivos. Muito obrigado a todos vocês, onde quer que vocês estejam, neste mundo maravilhoso de nosso Deus. A quem dedico este vídeo? Dedico este vídeo a nosso irmão Júlio Castoldi e esposa, que estão fazendo um excelente trabalho no Rio Grande do Sul, com crianças pobres. Que Deus os abençoe onde quer que vocês estejam. Amém e amém.